Antes de começar o vídeo, olha só o que aconteceu só no ano de 2020. Pandemia de coronavírus atinge todos os países do mundo. Ilha desconhecida aparece após degelo. Duas geleiras gigantes da Antártica apresentam anomalias graves, antes do previsto. Milhares de morcegos estão caindo mortos, aparentemente sem motivo, em Israel. Incêndios devastadores atingem quase toda a Austrália. Sons no céu. A maior nuvem de gafanhotos dos últimos 70 anos invade o Quênia. Em junho, uma outra nuvem de gafanhotos aparece na Argentina. Ondas luminosas surpreendem moradores na Califórnia. Mar fica vermelho no Cazaquistão. Homem registra sombra com aura celestial no Reino Unido. Vespas gigantes chegam na América do Norte. Onda de calor de 38 graus e, pasmem, na Sibéria. Relatos de aparições de OVNIs ficam mais intensos em todo o mundo. Pessoas em todo o planeta estão tendo sonhos mais intensos e confusos. Rússia faz ameaça nuclear contra os Estados Unidos. Relógio do fim do mundo atinge 100 segundos para meia-noite. Será que esses sinais são a prova de que estamos realmente no início do fim do mundo? É isso que vamos ver agora. Vamos pro vídeo. Independente da religião de cada um, independente da crença, independente se é ateu, se é cético, independentemente de qual seja a ideologia de cada um, todo mundo concorda sobre o mesmo ponto. O mundo não está normal. A internet está cheia de vídeos de conspiração que falam sobre o fim do mundo, que fala sobre profecias, premonições e até calendários apocalípticos. Felizmente, as previsões desses vídeos sobre o fim do mundo não se cumpriram, afinal, estamos todos aqui. O vídeo de hoje é diferente. Queria eu que esse vídeo fosse um vídeo de conspiração ou sobre alguma ideia mirabolante sobre o fim do mundo. Esse vídeo não fala de profecias, mas sim de fatos científicos. E esse é o problema. Nós não vamos falar sobre coisas que vão acontecer, nós vamos falar de coisas que estão acontecendo. Primeiramente, todos os itens listados na introdução deste vídeo, todos eles têm uma explicação científica. Seja uma explicação científica ou uma explicação política, mas todos têm explicação. Até mesmo sobre o maior número de relatos de OVNIs, sonhos mais intensos, a imagem do anjo, tudo isso é explicado. Então não se preocupe porque nenhum desses fatos são algum tipo de punição divina ou que Deus está com raiva de nós. Eu penso que se Deus quisesse acabar com a humanidade, bastaria apenas um único evento. E aí já estaria tudo resolvido. Mas isso não significa que nós não devemos nos preocupar. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo neste ano é uma amostra do quadro real em que se encontra o planeta Terra. E não é preciso analisar muito para chegar à conclusão de que existe alguma coisa errada. Será que 2020 marca o início do fim do mundo? Se existe uma data para o início de eventos que levem ao fim do mundo, essa data com certeza não é 2020. Seria muito antes disso.
talvez no início da era industrial. Tudo o que está acontecendo em 2020 é consequência de coisas que vieram antes. Mas afinal, nós estamos ou não estamos no início do fim do mundo? Eu gostaria de dizer que não, mas esta resposta não é mais tão simples assim, e você vai entender por quê. O clima da Terra é dinâmico e está em constantes mudanças, independentemente das ações do homem ou não. Por si só, a Terra tem períodos muito quentes e períodos muito frios, como pequenas e grandes eras glaciais. O deserto do Saara, há 6.000 anos, era verde, com savanas, bosques e com temporadas de chuvas. Hoje é um deserto inóspito. Acredita-se que um dia o Saara voltará a ser verde, em um ciclo estimado em 20.000 anos. Ou seja, é normal que em algumas regiões do planeta existam períodos muito frios e períodos muito quentes. Mas as mudanças do clima na Terra acontecem muito lentamente se colocados na escala humana. É provável que mesmo sem a ação do homem, as temperaturas continuariam a subir. O problema é a velocidade em que as temperaturas estão subindo atualmente. O consenso da maior parte dos cientistas é que o aquecimento global existe. E qual seria a causa do aquecimento global? Só para listar alguns: explosão populacional, crescimento econômico, o uso de fontes de energias poluidoras e desmatamentos. Isso só para listar alguns. Os principais gases de efeito estufa emitidos pelo homem são o dióxido de carbono e o metano. Esses gases atuam como uma camada impedindo a dissipação do calor para o espaço. Ou seja, cada vez vai ficando mais quente. Esse é o efeito estufa. O aumento da temperatura vem ocorrendo desde os meados do século XIX e vai continuar subindo se os países não adotarem medidas severas. Todos os anos a história se repete. Chuvas intensas em várias capitais do Brasil, como aconteceu este ano em Belo Horizonte, que nem mesmo as previsões mais alarmantes estimaram uma quantidade de água tão grande. Segundo os cientistas, as anomalias no tempo vão continuar a intensificar chuvas, ventos, ondas de frio e ondas de calor. Em alguns lugares do mundo, o frio vai ficar mais frio e o calor vai ficar insuportável. Olha como está grave. Em 2019, 11.000 cientistas de 153 países endossaram uma declaração pública sobre as mudanças do clima. A conclusão é que medidas têm que serem tomadas agora, pois estamos entrando na faixa do não retorno. Se ultrapassarmos essa faixa, nada do que for feito no futuro será suficiente para reverter o aquecimento global. Um outro estudo australiano prevê que a civilização humana deve entrar em colapso até 2050. Os especialistas acreditam que no atual ritmo de aquecimento global, a temperatura subirá cerca de 3 graus Celsius nos próximos 30 anos. O mundo ficará preso em uma estufa, onde 55% da população mundial estará sujeita a mais de 20 dias por ano de condições letais de calor. Além disso, boa parte do planeta pode ficar sem água potável. Na semana passada, algumas cidades dos Estados Unidos ficaram cobertas por uma névoa de poeira intensa que veio do deserto do Saara na África.
Este fenômeno acontece todos os anos. A diferença deste ano é que ele foi muito mais intenso do que nos períodos anteriores. Isso mostra que a intensificação está acontecendo em praticamente todos os fenômenos climáticos. Incêndios em florestas é algo relativamente comum, mas nos últimos anos os incêndios têm ficado cada vez mais devastadores. Os incêndios que aconteceram neste ano na Austrália foi algo nunca visto pela humanidade moderna. E segundo cientistas, o mesmo fenômeno deve se repetir nos próximos anos em cada vez mais países. Agora reparem nessas imagens. Você pode pensar que está vendo queimadas na Austrália, na Califórnia ou até mesmo na Amazônia aqui no Brasil. Mas não. Essas imagens são da Sibéria, um dos lugares mais frios do planeta. Aconteceu na semana passada, uma onda de calor que bateu o recorde da região, atingindo 38 graus Celsius. Pode parecer estranho para nós brasileiros, mas é normal altas temperaturas em algumas regiões da Sibéria, inclusive temperaturas acima dos 30 graus. O recorde absoluto anterior era de 37 graus, mas foi batido este ano com a marca de 38 graus. Como os especialistas advertem, não dá para esperar. Já está acontecendo. Este ano ficará marcado pela pandemia que assolou praticamente todos os países do planeta. Faz parte da natureza. Eventualmente, algum vírus sempre acaba se espalhando entre os humanos. Isso sempre aconteceu na história da humanidade e sempre continuará acontecendo. Alguns surtos foram extremamente catastróficos, como a gripe espanhola que nos anos 1910 matou cerca de 50 milhões de pessoas, e a peste negra, que no século XIV dizimou 1/3 da população europeia. Fora esses dois exemplos, existiram diversos outros surtos de doenças em vários períodos da história. O Covid não é tão letal quanto a maioria dessas doenças foram. O que foi diferente agora é que o mundo está mais globalizado. E isso é um alerta. O vírus precisou de apenas 90 dias para atingir praticamente todas as grandes cidades do planeta. Em março deste ano, a economia global já estava parada. Muitos especialistas veem a pandemia atual como um aviso. Precisamos nos preparar melhor e os governos precisam ter planos de ações bem estabelecidos. O mundo está cada vez mais globalizado e novas epidemias virão. É apenas questão de tempo para um vírus mais letal aparecer. A vida na Terra já passou por 5 grandes extinções em massa. Períodos onde milhares de espécies simplesmente desapareceram. Em 2019, um estudo elaborado por 150 especialistas de 50 países sugere que podemos estar entrando na 6ª extinção em massa do planeta. E a causa é o ser humano. Desde que o homem se apoderou de terras e modernizou a caça, milhares de espécies já foram extintas. No entanto, o relatório estima que nas próximas décadas podem desaparecer cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de espécies por causa da presença do homem. A grande maioria das espécies são de insetos, e entre eles algumas espécies de abelhas. As abelhas são muito importantes para o equilíbrio de ecossistemas. 2/3 do que o mundo consome tem alguma relação com o trabalho das abelhas.
Se algumas espécies de abelhas desaparecerem, a flora global pode entrar em um declínio irreversível. Alguns acontecimentos na Antártica vêm causando preocupação. Neste ano, um iceberg tão grande quanto a cidade de Belo Horizonte e que pode ser visto do espaço se desprendeu do continente. Em um outro ponto, uma grande geleira está derretendo em uma velocidade nunca vista. Pesquisadores em todo o mundo apontam que grandes geleiras estão perdendo algo em torno de 50 bilhões de toneladas de gelo a cada ano, e a velocidade só aumenta. Se essa tendência for mantida, o nível dos oceanos pode aumentar 1,5 metro, e isso já seria o suficiente para inundar nas próximas décadas diversas cidades do planeta. Mas o gelo esconde uma bomba relógio. Em algumas regiões, abaixo das camadas de gelo, existe uma grande quantidade de gás metano, um gás de efeito estufa 28 vezes mais potente que o CO2. Se este gás for liberado, ficará muito difícil de conter o aquecimento global, que entrará em velocidade acelerada. Da forma como está o clima, já estamos contando com a sorte. A tecnologia desenvolvida pelo homem pode trazer grandes avanços para nossa civilização, mas também pode estar causando o colapso do planeta. A tecnologia é boa, ela só precisa ser usada corretamente. Se ela for empregada da forma correta, teremos benefícios para os humanos e para o planeta Terra. Mas se for para colocar um culpado, eu não diria que a tecnologia é a culpada. O verdadeiro culpado é a economia. Sim, a tão aclamada economia, que até mesmo alguns governos de alguns países, que eu não digo qual é, preferem dar prioridade à economia do que às vidas humanas. Esta mesma economia é, no fundo, a base para todos os problemas que temos hoje na Terra. A tecnologia está aí para servir ao homem, mas a economia faz a tecnologia avançar cada vez mais rápido. E avançar não em prol do planeta, mas em prol da própria economia. É necessário sempre produzir mais e mais e mais, cada vez mais e cada vez mais rápido. Tire o dinheiro da jogada e até mesmo a tecnologia para de avançar. A economia não anda de mãos dadas com o planeta. Agora veja o tamanho do problema. O mundo ficou tão complicado que um colapso na economia pode causar a morte de milhões de pessoas. Mas a economia estável também vai continuar causando, como sempre causou, a subsistência de muitas famílias. Na economia, muitos precisam trabalhar para que poucos tenham uma vida confortável. Então, qual é a solução? Difícil dizer, nem mesmo os economistas mais sábios têm esta resposta. Mas, no entanto, tudo é questão de equilíbrio. Como atingir o equilíbrio? Essa é que é a verdadeira questão. Mas o planeta Terra não pode esperar. Se não fizermos nada pelo clima agora, no futuro não fará diferença nenhuma se existe ou se não existe economia. Preste bem atenção nessa analogia que eu vou fazer agora. Se pegarmos a pandemia atual como exemplo, lá pelo mês de janeiro, quando tudo ainda estava no início, nem era considerado pandemia ainda, a comunidade científica começou a alertar os governos. O que aconteceu? Ninguém fez nada naquele momento. As ações só foram tomadas depois que o vírus já tinha se espalhado. Daí não adianta mais. É preciso resolver o problema antes que ele chegue. Isso se repetiu na maioria dos países. As autoridades só resolveram fazer alguma coisa quando o vírus já tinha se espalhado no próprio país.
Agora voltando para o clima. Nos anos 1980, ambientalistas começaram a alarmar sobre o problema da poluição. O que aconteceu? Não foi feito nada. Daí vieram os anos 1990 e com eles vieram aí algumas mudanças climáticas que nunca haviam sido presenciadas pela humanidade moderna. Os ambientalistas aumentaram o tom do alarme. E de novo, autoridades não fizeram nada. Veio então a primeira década dos anos 2000. E esta década já chegou com catástrofes de grande porte. O aquecimento global se tornou um tema frequente no noticiário. E de novo, nada foi feito. Na verdade, alguma coisa começou a ser feita sim, né? Vamos ser justos. Mas a maioria dessas coisas foram realizadas por ONGs e por pequenas empresas. Pouco foi feito pelo governo da maioria dos países. E aí chegou a segunda década do novo milênio. E agora não há mais como questionar se o aquecimento global existe ou não existe. É fato comprovado que as temperaturas estão subindo a cada ano. E o que foi feito? Foi feita uma coisinha aqui ou ali, uma lei aqui, outra ali, mas na prática ainda foi feito muito pouco em vista do que precisa ser feito. E aí chegou então o ano de 2020. Agora, a grande questão é: o que vai acontecer nos próximos anos se nossas ações continuarem sendo muito abaixo do que precisa ser feito? Não sei se você lembra, mas o título deste vídeo pode estar trazendo esta resposta. Cabe a nós aceitar ou fazer alguma coisa. Este foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo denso, um vídeo duro, mas são fatos que estão acontecendo. Espero que tenham gostado, não gostado do tema do vídeo, mas gostado do vídeo, tá? E se gostou, deixa aí o seu like. E aproveite e se inscreva. Se você não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem um vídeo bem bacana sobre astronomia e curiosidades gerais. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.